E aí, pessoal, um bastidor que incomoda. A distância na renovação de um centroavante da base. O que acontece nesta hora? Cresce o olho? O que podemos dizer? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é de Mais Ágil, para você que está precisando viajar, está precisando comprar alguma coisa, está precisando daquele dinheirinho extra e tem o FGTS parado. A Mais Ágil resolve para você. Na descrição do vídeo, um link leva para o WhatsApp da Mais Ágil. E ali, conversando com eles, você tem a tranquilidade de, sem burocracia, em 24 horas, você ter esse dinheiro na conta. Tem FGTS parado, fala com a Mais Ágil, resolve o problema. Fale com eles. Mais Ágil é a solução para você. Gente, conversar sobre um bastidor que está incomodando o ambiente do Grêmio. Desde a Taça São Paulo, o Grêmio tenta a renovação de contrato de 2 jogadores. Do Gustavo Nunes e também do... Não é renovação, é uma prorrogação de contrato. Do Gustavo Nunes e do Jardiel. Com relação ao Gustavo Nunes, eu já trouxe semana passada, o Grêmio acertou, tá tudo certo. Alguma burocracia na hora de assinar, mas tá tudo certo. E a qualquer momento a gente deve ter a renovação de contrato dele. Mas o do Jardiel não. O do Jardiel não. O que nós temos de informação sobre esse assunto é que existe uma distância grande ainda entre o que o Grêmio pode oferecer neste processo de crescimento desses jogadores e da pedida do jogador. Conversei com algumas pessoas e a expressão é: cresceu o olho, César. Cresceu o olho. E a distância, ela é maior do que se pode imaginar. E o clube, infelizmente, não pode ceder a toda a pressão. Eu sempre dou o exemplo, né? O clube tem que pensar no todo, enquanto o empresário e o jogador pensam só no dele. E isso cria, normalmente, discrepâncias entre as relações. O Grêmio enfrenta todos os anos este problema. É preciso dizer isso. Às vezes, tu resolve. Vou dar um exemplo. Nathan Fernandes, o Grêmio resolveu. Tá aí, tem contrato longo, tá na frente, tá fazendo gols, tá com moral, já deve estar valendo 15, 20 milhões de euros. Por quê? Porque tá jogando no Grêmio, tá marcando, tá com visibilidade. Enquanto isso, outros jogadores não estão conseguindo. Muitas vezes, e o Renato falou isso na coletiva, os meninos sabem por que não estão aqui. E essa é uma ferramenta de pressão que o Grêmio tem. Porque o que o Grêmio pode dar, muitas vezes, é exatamente a visibilidade. É a visibilidade, que é o que deu para o Gustavo Martins começar a ter proposta de todo mundo. Tu tem aí o Cuiabano que está recebendo proposta do futebol italiano para fazer a sua independência. Então, essa é a ferramenta do Grêmio. A ferramenta do Grêmio é a visibilidade. Só que o Grêmio não pode fazer, com todos os jogadores que fazem algum destaque na base, contratos longos e caríssimos. Porque se não joga, o Grêmio fica pagando. O Pedro Lucas, o Grêmio está pagando até hoje. O Rildo, até ontem, o Grêmio estava pagando. Jogadores que, em tese, não vão gerar aqui dentro alguma coisa. Não, eu gosto do Pedro Lucas e gosto muito do Rildo. Acho o Rildo, inclusive, muito bom jogador. Inclusive, poderia estar aqui ajudando o Grêmio. Mas isso é outro assunto. Eu estou dizendo, tu pega esses contratos, o Grêmio fez muitos contratos com jogadores, o Grêmio paga 50 mil por mês, até hoje, para o Jean-Pierre, que se aposentou. E hoje está jogando, inclusive, foi bem até um outro jogo, lá no Ituano, lá em São Paulo. Então, não pode fazer, senão quebra. E aí entra a dificuldade. O fato é que hoje existe, sim, uma grande dificuldade para a renovação de contrato do Jardiel, que poderia, neste momento, estar fazendo o nome dele no Campeonato Gaúcho. Imagina o Jardiel jogando no Grêmio, metendo 2, 3 gols aí, quanto ele não estaria valendo. Só que o Grêmio não tem nada para fazer, porque se hoje ele faz um gol, no outro dia de manhã vem alguém dar 250 mil na mão dele, como salário, um contrato longo, e com 5 milhões de reais, tira ele do Grêmio. 5 milhões. Abaixo de $1 milhão, que é a rescisão de contrato para esses meninos que fazem contratos, o primeiro contrato profissional, que é uma soma, lá vocês já falam, é uma equação que eles têm. Então, essa é a nossa realidade hoje.
A nossa realidade é exatamente essa. Agora, quando a gente traz aqui a boa notícia relacionada ao Gustavo Nunes, infelizmente a gente tem que trazer a má notícia relacionada ao Jardiel. A distância é grande e a incomodação do Renato, portanto, e eu falei sobre isso, ela tem endereço. Ela tem endereço. É exatamente esse imbróglio. E aqui não é nenhuma crítica ao Grêmio, ao Renato, qualquer que seja alguma das pessoas relacionadas ao tricolor. A crítica que o Renato faz é em relação a esse superdimensionamento que se tem a jovens jogadores que nós não sabemos ainda o tamanho deles. Você sabe o que eu penso do Gustavo Nunes, né? Para mim, o Gustavo Nunes vai ser o melhor deles. Né? O cara da velocidade pelo lado. Para mim, vai ser jogador como o Everton Cebolinha, como o PP. Vai ser melhor do que o Pedro Rocha. Para mim, é isso aí. Eu nem voto Ferreira, não é desse time aqui. Esse é a linha. O Jardiel, confesso para vocês, eu me encanto com o Jardiel, porque é goleador, é aquele centroavante, aquele cara mais posicionamento, um pouco desengonçado, para mim tem um folclore todo envolvendo, mas para mim é menor. Para mim, precisa apresentar muito mais do que a gente tem. Quantas vezes vocês viram eu falar, esse é verde. Pode ser? Claro que pode. E se for, vale muito dinheiro, porque é centroavante e é goleador. Só que, e todos dizem que fede a gol, que é botar ali que ele bota para dentro. Só que ainda é base. Ainda é base. E essa projeção é uma projeção que hoje, por melhor que sejam as pessoas que estão planejando, não dá para saber o tamanho dele. Não dá. O Gustavo é mais pronto que ele. O Gustavo é mais pronto que ele. Então, este me parece o ponto. É jovem ainda. Eu torço muito para que ele renove o contrato. Eu torço muito para que ele renove o contrato. Mas a bronca nesse momento é exatamente isso. Superdimensionamento, cresceu o olho, e isso indica muitos problemas nesse momento. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. O que tu pode fazer é bater o pé. Só que é uma pena, porque os jogadores vão chegar e o Jardiel não vai ter oportunidade esse ano. Essa é a verdade. Ele não vai ter. Imagina só se chega lá o Alexis Sanches, vai jogar como? Neste momento, estaria jogando. E o Renato deu o recado 2 vezes. Estaria jogando. E aí o 2 valeria 10 se ele fosse bem. Mas parece que a garantia desse contrato longo com um alto valor é algo que está pesando mais e melhor. Então, é uma pena. É uma pena, mas a realidade é essa. Gustavo Nunes, tudo bem, já falei sobre isso. Jardiel, tudo mal. E a tendência, inclusive, é de problemas e a gente não vai ter oportunidade de ver ele jogar por aqui. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.